Paz e graça, sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Eclesiastes, ainda meditando na lição A Vida Debaixo do Sol. E hoje chegamos à lição 3 e convido você, antes de seguir no comentário dessa lição, que você possa ler, fazer a leitura integral do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Hoje nós iremos meditar no capítulo 2. Estivemos aí passeando no capítulo 1, falamos em alguns aspectos introdutórios relacionados ao livro, sobre sua autoria, falamos sobre o tema do livro de Eclesiastes e também meditamos em algumas questões da vida que muitas vezes, como diz o pregador, podem ser chamadas de vaidades, de coisas ilusórias, supérfluas, ou, por que não dizer, inúteis, né? Coisas que não têm muito valor, compreendendo o sentido geral do livro. E hoje nós gostaríamos de meditar sobre o tema da felicidade, da alegria. Pois, como vimos anteriormente no capítulo 1, o pregador ele tentou satisfazer, buscar satisfação, por exemplo, no trabalho, nas suas realizações. Depois ele tentou também buscar se realizar no seu conhecimento, estudar todas as coisas debaixo do sol, compreender todas as coisas que poderiam ter sentido e significado nesse mundo, procurar o significado das coisas, de todas as coisas que haviam nesse mundo, né, de todos os lados. A gente viu na lição anterior que essa busca do pregador pelo conhecimento, pela sabedoria, era uma busca profunda, uma busca verdadeira, sincera e ampla. Mas a gente viu que ele não conseguiu satisfação. Ele viu que também isso era correr atrás do vento. E aí chegamos no capítulo 2. Se o trabalho, se a sabedoria ou o conhecimento não pode dar sentido à vida do homem, o que é que poderia dar? Uma vida de prazeres, de alegria? É essa reflexão que o pregador traz essa noite. De certa forma, ele também vai dizer que isso é correr atrás do vento, porque ele havia experimentado todas as coisas. O pregador de Eclesiastes, ele foi um homem que empenhou todo o esforço em relação ao trabalho, construiu, realizou muitas obras. Foi um homem também que buscou conhecer todas as coisas que se fazia debaixo do céu, ou seja, debaixo do sol, e mesmo assim ele não consegue se realizar com isso. E agora, o que fazer? Buscar os prazeres? O pregador, ele teve tudo isso, ele teve todos os prazeres, ele vivenciou momentos de alegria, momentos de riso, ele pôde desfrutar da companhia de muitas pessoas, em momentos de diversão, de festas, que ele mesmo oferecia talvez em seu palácio. Ele tinha muitas mulheres, suas noites, as noites no palácio talvez fossem alegradas com danças, com mulheres, e mesmo assim ele diz, tudo isso foi vaidade, tudo isso não me deu sentido, não fez com que eu me realizasse como pessoa, como ser humano. Não é interessante? E é pensando nessas questões trazidas pelo pregador que nós podemos fazer algumas aplicações para nós hoje, principalmente quando nós pensamos no modo como as pessoas vivem. Tem muitas pessoas que se dedicam ao estudo, ao conhecimento, procuram se formar, procuram se deter em um assunto, uma área de conhecimento. E muitas vezes ele deixa de ter uma vida social. E ele é questionado por alguém que diz, está vendo aí? Está perdendo a maior parte da vida. Eu prefiro estar me divertindo, indo para as festas, para as baladas com os meus amigos, do que viver dessa maneira. Achando que uma vida de alegria, uma vida de risos, uma vida baseada nos prazeres, né, nos desejos da carne, isso vai satisfazê-lo mais do que propriamente ele ser alguém que goste de estudar, de buscar o conhecimento, de se formar. E a gente sabe que cada um tem sua forma, sua maneira de ver o mundo e ver a vida, de achar o que de fato vai fazer sentido em sua vida ou não. Mas o fato é que, dependendo do que você coloca como foco em sua vida, como algo principal, qualquer uma dessas coisas pode trazer frustração.
seja conhecimento, seja o trabalho, ou seja mesmo uma vida em que você decide muitas vezes viver, talvez viajando, porque alguém, por exemplo, poderia pegar esse conselho do sábio aqui e dizer, então isso quer dizer que eu não posso mais viajar, comprar um pacote, porque cada um tem uma maneira de viver. Nós sabemos disso. Há pessoas que realmente dedicam boas partes dos seus anos ao estudo, outros não se empenham nisso. O que é que eles fazem? Eles pegam, decidem juntar dinheiro com o pouco que tem e sair viajando pelo mundo. E nisso ele encontra satisfação, nisso ele encontra prazer. E alguém pode dizer assim, ora, qual é a maneira certa de viver? Uma vida que eu me dedico ao conhecimento, ao estudo, ou uma vida que eu me dedico a viver uma vida em que eu busco me satisfazer, me realizar com as minhas viagens, me divertindo pelo mundo, frequentando os melhores restaurantes? Qual é o que vai dar prazer? E aí é onde vem a reflexão profunda desse livro. Qualquer coisa, seja conhecimento, seja trabalho, ou seja até mesmo os prazeres da vida que alguém pode ter, na questão de experimentar as melhores comidas, viajar pelo mundo, ou outras coisas mais, todas essas coisas sim têm um lugar na nossa vida, mas quando alguém possa viver em função dessas coisas, somente em função delas, pode trazer frustração, desgosto e decepção, como nós vimos na lição anterior. É correr atrás do vento, como diz o pregador. O escritor de Eclesiastes, ele mesmo diz no capítulo 2, verso 11, considerei todas essas coisas que minhas mãos fizeram, e eis que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Pois, como nós sabemos, o pregador construiu casas, plantou vinhas, construiu jardins e pomares, comprou escravos e escravas. Alguns, inclusive, nasceram em sua residência, teve muitos bois e ovelhas, prata e ouro mais que outros reis que o antecederam. E com tamanha riqueza, e com tamanhas conquistas, e com tantas coisas que pôde desfrutar durante toda a sua vida, ele poderia se dizer assim, eu sou um homem realizado. Mas mesmo assim ele percebeu que isso, ainda assim, era correr atrás do vento, porque parece que não o satisfazia. É interessante que a fronteira da satisfação é um marco ilusório. Nós nunca vamos estar satisfeitos, não é mesmo? Já pararam para pensar nisso? Porque hoje o meu sonho pode ser de ter uma casa própria, mas no dia que eu tiver uma casa própria, eu posso dizer, nossa, está faltando algo, eu preciso de algo ainda na minha vida. E sempre vai ter algo faltando. E talvez seja essa busca desenfreada por sempre algo que falta, que nos movimente aqui nessa terra. E que nos faça entender que tudo é ilusório, porque nunca iremos estar satisfeitos. Conta-se uma pequena história de um casal que viajava no seu Fusca. E passando nas ruas, começava a observar as pessoas olhando para eles. E a mulher, olhando para um casal que estava sentado na calçada, onde eles passavam, comentou com o esposo, olha, nós bem que poderíamos nos esforçar mais para poder comprar um carrinho mais novo. Olha como as pessoas estão olhando para a gente, talvez com desdém, porque nós estamos andando num carro tão velho e acabado. Nessa mesma cena, alguém que estava perto do outro casal, que via aquele fusquinha passar, ouvia daquele casal dizer assim, olha meu amor, bem que a gente poderia pegar nossas economias, trabalhar mais um pouco para tentar comprar um carrinho desse, já que nós há muito tempo andamos a pé e não temos nenhum transporte para poder nos deslocar. Veja as perspectivas como eram diferentes. A satisfação do casal que estava no carro, no fusquinha, era poder comprar um carro melhor. Era um marco ilusório. Mas a satisfação daquele casal que estava a pé era poder pelo menos ter um fusquinha. E assim a vida vai nos movimentando a cada dia. Nós chegamos à conclusão de que nunca estaremos satisfeitos e que sempre vamos estar precisando nos realizar em algo. Isso, de certa forma, é errado? Não. É assim mesmo, e talvez seja esse o segredo de alguém ser feliz. Essa certeza, essa busca pela felicidade, essa certeza que nós nunca estamos completos e que sempre precisamos buscar algo novo.
para nos realizarmos. A grande questão é se aquilo que nós desejamos ou que buscamos seja o fundamento de nossa vida. E que seja a única coisa que nos movimenta ou movimente a nossa existência, ou muitas vezes o sentido de estarmos nesse mundo, de vivermos aqui. Então, se for só isso, temos certeza que é ilusão, é ilusório, é correr atrás do vento, como diz o pregador. Pois a satisfação do homem é muito mais que isso. Do vivente dessa terra é muito mais que isso. E é, portanto, que o pregador nos ensina que nada, absolutamente nada, seja conhecimento, trabalho, seja os prazeres dessa vida, podem nos satisfazer realmente ou dar o sentido completo na nossa vida. Eles têm sim o lugar, tem, mas nós temos que entender que existem outras coisas, e muito mais importantes em nossas vidas, que com essas outras coisas farão sentido. Que pensando como cristãos, nós sabemos que Deus é o único capaz de fazer sentido. Pois, como diz o apóstolo Paulo, né, já no Novo Testamento, as pessoas que vivem das paixões da mocidade, que vivem em função da sua própria cobiça, e que se deixam atrair por essas coisas, acabam como pessoas frustradas, porque só Deus, e verdadeiramente Deus, pode dar sentido à nossa vida, pode dar sentido à nossa existência. E só com Ele, e por meio dEle, todas as outras coisas farão sentido. E é nele e por Ele que devemos viver, e não por essas coisas. As outras coisas têm sim seu lugar, mas sem Deus, elas não servirão de nada para nós. Deus abençoe você e nos encontramos novamente no próximo estudo. Até lá.